E aí pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Espero que bem, em casa, se cuidando. Vamos dar continuidade à nossa videoaula, né? Então vamos dar uma passada rápida sobre o que a gente discutiu na aula passada, né? Então a gente começou a ver as características gerais, né? A gente viu, né, na verdade, as características gerais do reino plant, né? Ou seja, do reino das plantas. Falei lá da importância do processo da colonização das plantas para a vida, né? Ou seja, o processo de ocupação das plantas no ambiente terrestre foi fundamental porque possibilitou foi a porta de entrada, né, para que outros seres vivos pudessem colonizar o ambiente terrestre e a gente pudesse ter a diversificação da vida que a gente tem hoje em dia, certo? Então a característica das plantas, ou seja, daquelas algas primitivas, das primeiras plantas, né, serem autotróficas, né, possibilitou elas ocuparem um ambiente vazio sem independência de outros seres vivos, porque elas conseguiam produzir seu próprio alimento, ou seja, elas não precisavam capturar seres vivos para poder produzir o seu alimento, certo? Então isso era uma característica fundamental, né? E aí eu mostrei lá quais eram as características gerais das plantas, né? Então a gente falou lá que as plantas são organismos eucariontes, ou seja, que têm células com núcleo, são organismos pluricelulares, né, ou multicelulares, que apresentam mais de uma célula no seu corpo. São seres, como eu já falei, autotróficos, ou seja, produzem seu próprio alimento a partir do mecanismo de fotossíntese. E aí eu expliquei também lá que a estrutura celular das plantas é o quê? Que vocês já viram no primeiro ano. Elas têm, de diferente das células dos animais, elas apresentam os cloroplastos, que são organelas que vão fazer a fotossíntese, ou seja, processo fotossintético na célula das plantas. Ocorre nos cloroplastos. Falei lá que ela também tem aquele vacúolo, né, que é diferente, não é aquele vacúolo contráctil que a gente estudou, que expulsa água. Nesse caso, o vacúolo das plantas ele ocupa boa parte da célula das plantas e ela armazena muita água, né, para manter a planta túrgida, né, que auxilia no processo de sustentação da planta, né? E aí falei que as células dela também tinham presença de paredes celulares. A gente já viu, por exemplo, que algumas bactérias têm parede celular, a gente viu que fungos têm parede celular, que algas têm parede celular. A parede celular das plantas é bem similar das algas, né? Elas são de algumas algas, né? A parede celular formada pela celulose, né? Que é um tipo específico lá de carboidrato, né? Então, as células, acima da membrana plasmática, a gente vai ter a parede celular cobrindo toda a estrutura celular, certo? Formada nesse caso por celulose. E a gente viu também o que separou as algas, ou seja, por que as algas foram retiradas do grupo das plantas, né? A gente falou daquela característica apomórfica das plantas, que era a questão do embrião maciço, né? Ou seja, um maciço formado de várias células e que era dependente da estrutura materna, ou seja, do seu genitor. Então aquele embrião que ele se desenvolvia fixo ao corpo materno. Isso não acontece nas algas, né? O zigoto ele se desenvolve no ambiente separado do seu genitor, né? Ou seja, do organismo que deu origem a ele, né? E aí falei que apesar de ter embrião dependendo do corpo materno, como acontece em outros animais, mas essa das plantas é exclusiva das plantas. Por quê? Porque nos animais o embrião ele forma cavidades internas, ou seja, durante o processo de desenvolvimento embrionário a gente tem a formação de várias cavidades internas dentro do embrião dos animais. Nas plantas não, elas formam um embrião maciço. Então essa característica desse embrião maciço, sem cavidades internas, dependente e ligado ao corpo materno, são indícios de que são características exclusivas das plantas, né? Por isso que separa elas e por isso que as algas foram lançadas para o grupo dos protoctistas, para o reino dos protoctistas. Apesar de se saber que as plantas têm muitas semelhanças genéticas com as clorófitas, né, com o filho das clorófitas, que é aquele grupo de algas pluricelulares, desculpe, mesmo assim elas foram retiradas porque, como eu posso dizer, essa característica do embrião, os sistematas, ou seja, aqueles cientistas que classificam seres vivos, eles preferem deixar as algas fora do grupo das plantas, mesmo esse grupo esse filho, né? Tem algumas, eu já dei uma olhada, tem algumas classificações muito modernas que as clorófitas elas estão dentro das plantas. Então veja que essa questão de classificação é em aberto. Mas vamos trabalhar com a classificação que é mais a usual, certo? Aqui vocês vão encontrar nas provas de vestibulares, no Enem, que é essa classificação que todas as algas estão no grupo no reino dos protoctistas e todas as plantas estão no reino planta, certo?
Então, o primeiro grande grupo de plantas que a gente vai estudar são as plantas mais simplesinhas, né? Que a gente chama das plantas mais primitivas, que são aquelas que a gente agrupa no termo briófitas, certo? Como eu mostrei lá na videoaula passada, a gente viu que as briófitas elas são separadas em três grupos, né? As que são as briófitas propriamente ditas, né? Que são os musgos. A gente tem as briófitas, né? Que são os musgos propriamente ditos, como eu acabei de falar. As anthocerófitas, que são os anteros. Os anthocéreos, que são outro grupinho. E também tem as hepatófitas, né? Que são as plantas que a gente chama de... Então esses três grupinhos é que a gente agrega como o que a gente chama de briófita. Então eu vou tratar assim como briófita, que são características que elas têm. Essas plantinhas estão lá dentro daquelas plantas que a gente chama de avasculares, ou seja, que não tem a presença de vasos condutores, não são traqueófitas. Agora tem uma observação, eu vou mostrar para vocês mais para frente. Hoje já se sabe que tem alguns grupos de briófitas, de alguns grupos de musgos, que elas apresentam, e se descobriu já, que elas têm vasos condutores, mas são vasos condutores muito rudimentares, muito primitivos e completamente diferentes dos vasos condutores das traqueófitas, certo? Dos outros grupos de plantas. Então, como ela tem essa estrutura que não chega a ser, que é bem simples, né, bem primitivo, a gente não classifica elas como traqueófitas, certo? A gente não separa elas, porque esses vasos condutores que alguns tipos têm, de musgo tem, é completamente diferente das demais traqueófitas, das demais plantas. Então elas continuam sendo, estão aí dentro das briófitas, dentro das avasculares. Então considere, eu vou mostrar a vocês, mas vocês vão considerar que, como eles sempre falam, quando vocês pegam questões, eles estão sempre falando de coisas gerais, das características gerais, de termos em geral, e ele não fala de nada, quando ele não fala de nada específico, você considera como avascular, ou seja, que esse grupo de planta não tem vasos condutores. A não ser que você pegue uma questão muito específica que vai falar dentro de alguns grupos, mas aí existem os vasos condutores, mas aí vai ser alguma coisa cobrando com relação a mesmo assim da diferença dos vasos condutores das demais traqueófitas. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho das características gerais dessa planta. Então, as briófitas, elas são plantas que geralmente elas vivem, na maioria dos casos, elas vivem em ambientes úmidos, né? Protegidos, em troncos de árvores, em rochas, apesar de que tem alguns musgos que aturam ambientes de mais alta temperatura, né? Tem outros que vivem em ambientes de baixíssima temperatura, como nas regiões árticas, certo? E elas são plantas que elas têm o seu tamanho reduzido, ou seja, elas têm um pequeno porte. Na maioria dos casos, as briófitas elas atingem no máximo 5 cm de altura. Tem algumas espécies na Austrália que chegam a ter 40 cm de altura, mas isso aí por exemplo, é a maior briófita que existe, ela tem 40 cm de altura, né? Mas aí é uma grande minoria. Na maioria dos casos ela alcança no máximo 5 cm de altura. Por que elas só alcançam no máximo 5 cm de altura? Porque elas são tão pequenininhas. Veja lá, qual é a principal característica que agrupa as briófitas? Elas serem avasculares, ou seja, não ter a ausência, ou seja, não ter a presença de vasos condutores. O que acontece? O que é que esses vasos condutores fazem? Esses vasos condutores eles vão transportar pela planta água, sais minerais, nutrientes, o alimento, né, a glicose, fruto da fotossíntese. Então o que acontece? Como elas são avasculares, elas não têm vasos condutores, o transporte de substâncias nas briófitas é um transporte de substância que é célula a célula, ou seja, uma célula vai passando para outra, que passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. Então o que acontece? A ausência de vasos condutores e esse mecanismo de transporte célula a célula, de transporte de substâncias, né, célula a célula, faz com que limite o tamanho dessas plantas. Mas por que limita? Imagina que se essa planta fosse grande demais, imagine do solo, até que ela retirasse a água do solo, até chegar nas células mais altas da planta, né? Vamos supor uma planta de 2 metros. Nesse processo de transportando a água, né, a substância, uma célula para outra, uma célula para outra, daqui que essa substância chegasse nas células mais distantes, essa célula já teria morrido, ou seja, já teria comprometido toda a estrutura da planta. Então, o porte reduzido, ou seja, o tamanho reduzido dessas plantas, ele é em decorrência da ausência de vasos condutores. Ou seja, ela é em decorrência desse processo de transporte de nutrientes nesse mecanismo célula a célula, certo? Então, a ausência de vasos condutores limita o crescimento das briófitas. Beleza?
Outra característica que é comum a todas as briófitas é que elas vão ter alternância de gerações, como eu falei, que é como nas plantas, ou seja, aquele esqueminha que eu expliquei na aula passada, né, de uma fase haploide, né, que é o gametófito, e uma fase diploide, que é o esporófito. Só que as briófitas elas se caracterizam por quê? A fase predominante, ou seja, a fase predominante de vida delas é o gametófito. Ela só produz o esporófito no momento em que ela está se reproduzindo, certo? Então a maior parte de vida delas, elas vão estar no formato haploide, que é o gametófito, certo? Quando já vou explicar a reprodução, vocês vão ver isso, certo? Então vamos ver um pouquinho da estrutura corpórea dessa planta. Então aqui está uma estrutura geral de duas briófitazinhas, né? Aí a da esquerda lá é do grupo do Anthocéreos, né? Anthocerófitas, e essa aqui a da direita aqui é um musgo, né, da briófita propriamente dita, né. Não botei a hepática, mas na estrutura bem parecida com Anthocéreos, né. A gente chama de hepática porque ela tem um formato de fígado, né? Então é por isso que o nome dela é hepática. Então vamos ver aqui as estruturazinhas básicas dessa plantinha, né. Então elas são plantas, como eu falei, elas são as plantas primitivinhas, mais simples, né? Então, além de ter vasos condutores, elas não apresentam raízes verdadeiras, elas não apresentam raízes, elas não apresentam caules verdadeiros, então você pode dizer que elas não apresentam caules, e elas não apresentam folhas verdadeiras. Então você pode dizer que ela não tem folhas, né? Então elas têm estruturas mais primitivas do que uma estrutura geral de uma raiz, de um caule e de uma folha, que teriam as estruturas que teriam numa raiz, as estruturas que teriam num caule, as estruturas que teriam numa folha de plantas, para se considerar essas estruturas, né? As partes da planta a gente vai estudar depois que a gente estudar a classificação das plantas, certo? Então vamos aqui. Então ela vai ter, para fixar ela no substrato e capturar os nutrientes e a água no substrato, né, no solo, a gente vai ter essa estrutura que são os rizóides, né? Seriam estruturas análogas às raízes. Então as estruturas aqui de baixo, as rizóides, né? Veja que lá nos anthocéreos esses pontinhos bem pequenos, menorzinhos, certo? O anthocério, ele não tem um cauloide, né? Você está vendo lá, ele não tem um cauloide. As hepáticas também é uma estrutura similar. Nos musgos, nas briófitas, que a gente vai ter o cauloide, né, que vai ser uma estrutura análoga ao caule, né, vai dar sustentação ao corpinho da planta, mas não é um caule, certo? Ele não tem as estruturas, por exemplo, ele não tem os vasos condutores, que é uma característica dos caules, certo? Então não é considerado um caule, por exemplo. E a gente tem aqui os filóides, que seriam as folhas, né? Então vão ser a estrutura análoga às folhas, né? Então essa estrutura responsável pelo mecanismo de fotossíntese, beleza? Facinho, Lá em cima, nas pontas, tanto nos anthocéreos quanto aqui no musgo, a gente tem a formação dos esporófitos, né? Então essas hastes, e lá em cima tem aquela cápsulazinha que é onde vão ter a produção dos esporos, a gente vê já isso. Então a fase predominante dessas plantas é gametófito, ou seja, onde está apontando aí como esporófito, essa parte quando a planta não está se reproduzindo, essa parte aí ela não existe, certo? Ela só se forma a partir do processo de fecundação dos gametas. Então, se a planta não estiver se reproduzindo, essa estrutura que está vendo aí de cima, esporófito, ela não existe. Ou seja, só vai existir aí dos filóides para baixo, né? Que é a estrutura do gametófito. Então, nas briófitas, o gametófito é a fase predominante delas, certo? Então, aí está aí outra característica geral das briófitas. Então, a gente pode ver aí. Então tem essa diferençazinha aqui da estrutura delas. Então nos anthocéreos, nas hepáticas, né, o corpo delas é nessa estrutura laminar, né, de lâmina, e no musgo ele forma essa estrutura aí vertical, certo? Então, por exemplo, o que é que pode diferenciar? Para vocês não ficarem curiosos. Os filóides. Por que filóides não são folhas? Porque os filóides ele tem um arranjamento de células muito simples, com pouquíssima diferenciação entre uma célula e outra. Na verdade, quase toda a planta tem esse mecanismo, essa estrutura, né, de células muito simples e muito assemelhadas, com pouca diferenciação entre as células. Então, por isso que ela não é considerada uma folha. Como eu falei dos cauloides, ele não tem vasos condutores, né, que é uma característica dos caules, por isso que ele não é considerado um caule. E os rizóides, eles só servem para fixar a planta no substrato, no solo. Ele não absorve nem água nem sais minerais do solo, certo? Que são funções que as raízes fazem. As raízes fixam as plantas no substrato e também capturam no substrato água e sais minerais, certo? Isso não acontece com os rizóides. Os rizóides só fixam as plantas.
As plantas conseguem, as briófitas elas captam água e nutrientes a partir de todas as estruturas da planta. Então todas as estruturas da planta têm a função de absorver águas e nutrientes, né? Então esse rizóide aí, ele não é raiz por isso, ele só fixa a planta, certo? Ele não capta os nutrientes. Vamos ver agora um pouquinho das estruturas do corpo. Aqui só umas fotinhas, olha. Aqui a fotinha do musgo, certo? Da briófita musgo. Olha como é bonitinha, tá vendo lá a partezinha verde, são os filóides. E essa partezinha marrom que sobe aí com essa estrutura na ponta são os esporófitos. Então muito provavelmente aí ela está durante um ciclo reprodutivo. Aqui tem as hepáticas, olha. Eu não coloquei ela em esqueminha, veja. Ela tem a estrutura do corpo dela laminar, né? Veja que aí ela não está formando nenhum esporófito, certo? Então ela está aí hepática porque lembra o fígado. Então aqui a gente tem um arranjamento de tecidos e das células das briófitas, né? Então elas têm pouca diferenciação entre suas células. A principal diferenciação que ela tem é nessa parte externa, que ela forma a epiderme, certo? São essas células específicas da epiderme, essa camada mais externa. Aí veja que esses pontinhos verdes aí na epiderme são os cloroplastos, né? Então os cloroplastos eles só estão presentes aí na epiderme, né? Ou seja, na parte mais voltada para o meio externo, né? Então a epiderme vai servir para proteger na planta, né? Externamente, e também vai servir aí para fazer a fotossíntese nessas células que estão aí só nessa camada externa. Veja que a gente chama aí de parênquima, que é esse tecido de preenchimento, né? Sustentação. Veja que as células elas não têm quase nenhuma diferenciação, certo? Só essas células aí da epiderme. A parte da epiderme pode produzir também uma que chama acima, e também com essa mantinha em cima, que é uma película protetora. Essa película serve para proteger a planta da ressecação, né? Ou seja, ela impermeabiliza para a planta não perder água. E elas têm ali em cima, estão vendo aquela cavidade do buraco, né? Que está cortada ali, que a gente chama de poros, né? Então a partir dos poros ela pode realizar as trocas gasosas, né? Se entrar oxigênio, sair gás carbônico, também os processos de transpiração da planta. Então ela tem essa cavidade aí. Então ela não tem aquela estruturazinha que a gente chama de estômatos, né? Aquela abertura na epiderme, aquelas células específicas para fazer isso, certo? Alguns músculos eles vão apresentar estômatos só na parte do esporófito, certo? Mas ele não tem isso, na epiderme, no gametófito em geral, certo? Então nas briófitas a única célulazinha que tem assim muita diferenciação são as células da epiderme mesmo. O resto é tudo muito similar, certo? A gente costuma chamar, que nem chamava nas algas pluricelulares, do corpo das briófitas de talo, certo? Então aqui é um corte de um musgo, só para mostrar aquela estrutura lá em cima. Veja lá onde está lá em cima, na setinha vermelha lá em cima. Vamos ver primeiro lá na parte do esporófito, né? Então tem lá o corte do filóide. Então lá ele tem os estômatos. Então os estômatos são aquelas estruturas que vão permitir a entrada e saída de gases, né, nas plantas de forma geral, e também o processo de transpiração. Ele é diferente daqueles poros. Aqueles poros são aberturas, ou seja, só são espaços entre as células epidérmicas. No esporófito, quando se forma o esporófito, ele forma esporos. Nos esporos eles vão formar, veja que aquelas células lá que estão vendo lá estômato, aquelas células que estão lá laranja são outras células especializadas da epiderme, que a gente chama de células guarda. Elas que permitem a abertura e fechamento da cavidade do ósculo, né, da cavidade estomática. Então os estômatos que a gente vê em outras plantas, nas plantas gimnospermas, por aí vai, né? Nas briófitas elas não são presentes. Ela tem poros na epiderme, mas nos musgos, quando se formam os esporófitos, podem apresentar apresenta os estômatos, certo? Só nos esporófitos. Outra coisinha que eu comentei lá no começo da aula sobre a ausência de vasos condutores, eu falei, em alguns musgos eles apresentam tecidos de condução, mas que esses tecidos não são iguais aos das traqueófitas, né? Por isso que eles são considerados avasculares. Eles são muito simplesinhos também. Então veja nessa parte de baixo aqui, no corte transversal do cauloide, aí a gente veja aí essa estrutura nesse rosinha e nesse azul, né? Esses são os tecidos de condução de seiva nos musgos, né? Que a gente chama de hadrone, ou tem gente que pronuncia hadrome também, mas
pronunciar adrome. Aí eles são dois tipos, o leptetoides e os hidroides. Então a gente tem esses conjuntos aí de células. Os hidroides, que são esses roxinhos mais escuros, o azul que concentra no centro, são um conjunto de células, né, alongados, né, e aí depois de um certo tempo que elas começam a se formar, né, essas células morrem e elas deixam vários espaços ocos, né. É a partir desses espaços dos hidroides que vai ter o transporte de água e sais minerais em alguns tipos de músculos, certo? Não são todos os tipos de músculo que tem, então estou trazendo uma exceção da exceção, certo? Não são todos os tipos de músculo que tem essa estrutura. E os leptoides, eles perdem o núcleo, mantêm o citoplasma e eles vão fazer o transporte no caso aí do alimento, né, da glicose, ou seja, do produto da fotossíntese. Então os hidroides nos centrais morrem, né, deixam os espaços ocos, vão transportar água e sais minerais pelo corpo da plantinha, e os leptoides, eles perdem o núcleo, vão manter o seu citoplasma, né, e vão ser responsáveis pelo transporte de nutrientes, dos nutrientes no caso dos produtos da fotossíntese, do alimento da planta, certo? Facinho aí, isso é a exceção da exceção, trouxe para vocês só para mostrar, para vocês verem isso aí. Isso aí também é bem curioso, porque essas estruturas aí são similares ao que foi encontrado já em fósseis de grupos de plantas que não existem mais, né, que são extintos, que a gente chama de protraqueófitas, que seriam muito provavelmente as plantas que deram origem às plantas vasculares, né? Então seria um ancestral das plantas vasculares, que surgiu depois das briófitas, mas que não existem mais. Então nos fósseis dessas plantinhas, elas têm estruturas muito similares ao adrome, né? Ou seja, com leptetoides, com hidroides, certo? Então se acredita, por isso que se acredita que são características, muito provavelmente aí seria o precursor, né, dos vasos condutores modernos, né? Dos vasos condutores que a gente tem nas plantas modernas, né, do xilema e do floema, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de reprodução das plantas briófitas. Elas podem se reproduzir de forma sexuada, que eu vou explicar agora, né, daqui a pouquinho, que é aquele ciclo da alternância de gerações, né, haploide e diploide. Mas só para citar rapidinho, elas podem se reproduzir também de forma sexuada, certo? O processo de formação assexuada delas é similar do que a gente já viu em outros grupos, como nos fungos, como no grupo de algas, que é o processo de fragmentação, né? Então essa planta, ela, por fragmentação, ou seja, pela divisão dela, ela se fragmenta. Cada fragmentozinho pode dar origem a uma nova briófita, né? Então a fragmentação é um tipo de reprodução sexuada. Mas vamos ver agora o processo de reprodução sexuada, né, que envolve a alternância de gerações. Então vamos começar aqui a ver a reprodução sexuada das briófitas, né? Então vamos começar aqui por essa parte que está escrita aqui, meiose. Olha. Então veja que aqui tem o esporófito, certo? Vocês estão vendo aí o esporófito lá na esquerda, está escrito meiose, se oriente aí. Então a gente tem o esporófito, certo? Esporófito, lembre lá, o esporófito é a estrutura diploide, ou seja, que tem células com o dobro do número de cromossomos, certo? Aí vocês vão ver ali a seta, que a gente chama de seta do esporófito, é essa estrutura fina aí que dá sustentação ao esporófito, né? Na base da seta a gente chama de pé, né? Que é o que liga o esporófito ao gametófito, né? A estrutura reprodutora feminina, né? E que na calíptra é o local onde estão os esporângios, ou seja, o local onde vai ter a produção dos esporos. Então o que acontece aí? Essa calíptra aí, o que acontece? Lá dentro da calíptra as células vão começar a sofrer meiose, certo? Elas começam a sofrer meiose, ou seja, formar células haploides, células com metade do número de cromossomos. O que acontece quando essa calíptra, então aqui dentro dessa calíptra, quando ela fica madura, ela forma a cápsula. Quando essa cápsula ela está cheia de esporos, ou seja, de células haploides, essa cápsula ela rompe-se, né? Então se ela abre essa tampinha aí que vocês estão vendo e libera os esporos no ambiente. Então os esporos atingem o solo. No solo esses esporos eles começam a formar, começam a sofrer o processo de germinação, certo? Esses esporos eles vão dar origem a uma estrutura que a gente chama de protonema. Então vem daí essa estrutura que está o esporo já com várias células, certo? E aí o que acontece é que esse esporo ele vai dar origem aos gametófitos. Ele vai dar origem ao gametófito masculino e ele vai dar origem a um gametófito feminino. Ou seja, nas briófitas a gente tem
plantas que a gente chama de dioicas, né? Ou seja, a gente tem plantas que a estrutura, o masculino e o feminino são separados, certo? A gente não tem as plantas hermafroditas, né? Então a gente tem essas plantinhas dioicas, né? Então os sexos são separados. Tem uma planta masculina e uma planta feminina, né? Nas briófitas a gente chama lá a planta masculina de anterídeos, né? E a feminina a gente chama de arquegônio, certo? Lá na planta masculina a gente vai ter a produção dos anterozoides e na feminina da oosfera. Então os anterozoides que são produzidos nos anterídeos, os anterozoides são o gameta masculino e as oosferas que são produzidas no arquegônio são os gametas femininos. O que é que tem aqui? Olha? O gameta masculino, o anterozoide, ele só consegue atingir a oosfera, ou seja, o gametófito feminino, na presença de água, ou seja, eles são gametas imóveis, certo? Então ele só consegue se deslocar na presença de água. Então tem que ter água, ou seja, essas plantas elas são dependentes da água para se reproduzir. Então elas só conseguem se reproduzir se tiver a presença da água. Então o que vai acontecer? A água vai atingir o gametófito masculino e vai transportar os anterozoides até o gametófito feminino, certo? Então o que vai acontecer? Lá na presença de água, olha, esse gametófito aí, ele consegue nadar. Então veja aqui, seguindo a setinha aqui, ele chegou aqui no arquegônio, certo? Então na base do arquegônio, tá ali a ampliação do anterozoide, ou seja, ele é um gameta que tem flagelos, né, que nada. Então ele só vai conseguir nadar se tiver água, né? Então essas plantas elas são dependentes da água para se reproduzir. Então aqui a gente tem aqui no esquema agora o arquegônio, certo? Então na presença de água, lá, as oosferas, que são células N, né? Já que elas surgiram do esporo, que é a haploide, elas ficam na base do arquegônio, certo? Então os anterozoides eles vão se deslocar na presença de água. Não pode esquecer isso, isso é uma característica fundamental das briófitas, certo? Elas só se reproduzem na presença de água. Então os anterozoides eles se deslocam até a oosfera e quando eles chegam lá na oosfera acontece a fecundação, beleza? Então aconteceu a fecundação e como o anterozoide é N e a oosfera também é N, ou seja, são células haploides, quando elas se combinarem elas vão formar uma célula diploide. Essa célula diploide é o que a gente chama do zigoto, certo? Então o zigoto ele começa a sofrer divisões celulares e ele forma o embrião jovem, certo? Tá vendo aí que aquela questão que eu falei, olha, o embrião ele tá lá, ele continua fixo ao corpo materno, certo? Ele não se separa do corpo materno, então ele tá lá, ele é dependente. Veja lá que é um embrião maciço, certo? Como é que esse embrião aí ele consegue os seus alimentos? A planta materna ela transmite pro embrião água, os nutrientes e tudo que o embrião precisa para se desenvolver, né? Isso é um mecanismo que a gente chama de matotrofia, certo? É a alimentação a partir do corpo materno, matotrofia, beleza? Então esse embrião jovem, 2 anos, ou seja, diploide, ele se desenvolve e ele vai dar aqui origem a esse esporófito jovem, certo? Então tá lá a caliptra jovem, né? Olha, nessa estruturazinha aqui, a caliptra N, né? O esporófito jovem, né? Então esse jovem tem 2 N's e o que acontece? Ele começa a sofrer divisões celulares, né? Ele começa a sofrer uma série de divisões celulares e quando ele está pronto ele vai retornar e formar aqui o esporófito, que é a estrutura diploide, certo? Veja que o gametófito se formou lá a partir dos esporos, então é haploide. Então o corpo materno, vou até aqui embaixo, o corpo materno, ou seja, o arquegônio aqui, essa estrutura materna, ela é N, o embrião que é 2N, né? Então o embrião, quando ele se desenvolve, ele vai dar origem ao esporófito e o ciclo reprodutivo se inicia novamente. Então vai estar lá a seta, né? A caliptra, então lá dentro da caliptra, né? A cápsula, né? Os esporângios, aí acontece todo o mecanismo de novo. Meioses, formação de esporos que são células haploides, esses esporos são liberados, né? Para ter esse processo de esporulação no ambiente, os esporos no solo se desenvolvem, né? Germinam, formam o protonema, cada protonema vai formar
um gametófito masculino e feminino, ou seja, elas são dioicas, certo? Os sexos são separados. O gametófito masculino a gente vai ter lá que a gente chama dos anterídeos, né, que vão formar os anterozoides, que são o gameta masculino, e o gametófito feminino, que a gente chama da estrutura do arquegônio, que vai produzir a oosfera, que é o gameta feminino. Então, na presença de água, ou seja, se não tiver água, parou aí a reprodução. Na presença de água, os anterozoides são transportados até o gametófito feminino. No gametófito feminino, com a presença de água, eles se deslocam até a base do arquegônio, onde estão as oosferas, que são os gametas femininos. O anterozoide fecunda a oosfera, forma o zigoto. O zigoto, a partir dessa fertilização, dessa fecundação, o zigoto começa a se dividir, forma o embrião maciço, jovem, 2 Ns, ou seja, célula diploide, porque juntou o N do anterozoide mais N da oosfera, 2N, né, no caso. Esse embrião maciço fica fixo ao corpo materno e é alimentado a partir do mecanismo de hematotrofia, né? Então, o corpo materno que vai ceder os nutrientes para a água, os nutrientes e os minerais para o embrião. O embrião se desenvolve, aqui está o jovem, esporófito jovem, 2N, veja se ele veio do embrião diploide, o esporófito é diploide, está aqui a calyptra N, né, que já começa a sofrer os processos de meiose, de divisão celular, do tipo meiose, e forma o esporófito e começa tudo de novo, certo? Então esse aí foi o grupo das briófitas, processo reprodutivo das briófitas, todas as características gerais. Espero que vocês tenham entendido. Tentei trazer as principais coisas, né, sobre essas plantinhas. E na próxima aula a gente fala sobre as pteridófitas, que é o primeiro grupo de traqueófitas, certo? Fiquem bem, se cuidem, lavem bem as mãos e até a próxima videoaula. Um salve para todos vocês e tchau!